Peço que os irmãos fiquem em pé, nesse dia festivo, esse dia de alegria. Nós vamos ter uma palavra de oração. Pedi ao presbítero Werneck, ele que está voltando hoje, né? Sentimos falta dele. Ore por nós, meu irmão. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de servir a Ti juntamente com esta igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que eu tenho me dado, Senhor, dessa alegria, Senhor, de estar com meus irmãos te louvando. Agora, Senhor, pedimos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração, para que juntos podemos adorar, Senhor, possamos adorar a Ti, Senhor, na beleza da Sua santidade. Sim. E que possamos, principalmente, aplicar a Tua palavra, Senhor. E não ficar mesmo somente em palavras, mas em ações, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Ainda em pé, nós vamos cantar um hino bem conhecido, Bondoso Amigo. Faremos a nossa leitura agora bíblica conjunta, e eu peço à igreja que abra lá em Filemão. Teremos hoje o livro de Filemão todo, porque é apenas um capítulo. Teremos hoje o livro de Filemão. Está lá no Novo Testamento, depois de Tito, antes de Hebreus. Só tem um capítulo. Assim como nós lemos tivemos aqui, pastor,
no culto pregação em Obadias. Aí teve uma, né, para encontrar não é fácil, né? Porque é apenas um capítulo também, né? Então, Filemão é a mesma coisa, só tem um capítulo, e aí fica um pouquinho difícil de achar. Todos acharam? Faremos uma leitura alternada. Eu inicio. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua vontade não venha a ser como mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como me receberia a mim. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. E é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Certo como eu estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare também pousar, pois espero que no meio das orações de vocês eu seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Verso 25, todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Então, irmãos, nós fizemos aí a leitura do livro da Carta de Filemão e agora nós vamos dar prosseguimento ao nosso momento Westminster. Pergunta de número 56 nos diz assim: qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? A igreja. Amém. Momento agora, irmãos, que nós vamos reservar, como de costume, toda manhã, é fazer esse período de oração e intercessão uns pelos outros. Nossa família de oração hoje aqui é a família do seu Francisco, Dona Angelita, suas filhas,
sua filha Elane, os netos Carolina, Tiago, Elane, Eduarda, Daniele, Júlia, Liz e Lohane. Família bem grande, né, irmãos? Família bonita. Estaremos orando aí por eles agora e pedimos que a igreja se comprometa também durante a semana a se lembrar dessa família. E também nós vamos orar pelos nossos presbíteros. Hoje é dia do presbítero presbiteriano, tá? Então eu quero convidar todos os nossos presbíteros aí, por gentileza, podem vir aqui à frente, que nós vamos estar orando, intercedendo por esses homens valorosos aqui da nossa igreja. Podem ficar aqui, podem vir. Presbítero Wender também. Vamos estar orando por eles, que hoje é o dia do presbítero. Então, parabéns desde já para os irmãos aí, que Deus continue abençoando vocês. Nós vamos orar também pela Larissa. Larissa e o Alan, isso. Eu estava com Ramon na cabeça. Alan, por favor, vem aqui à frente aqui, vamos orar pela Larissa, fez aniversário na semana passada, né? Isso, né? E ela, pode vir, Alan, também, acompanha a sua esposa aqui. Vamos orar também por ela. E nós não tínhamos o nome dela na nossa lista, mas a irmã Lucy, né, sempre muito atenta, me lembrou lá no WhatsApp lá, e aí eu coloquei o nome dos irmãos também no dia do casamento de vocês, já coloquei na nossa lista lá, eles chegaram recentemente, agora já estão atualizados. Vamos ficar em pé, irmãos? Diga aí, presbítero. Sim. Ah, sim. Vamos orar então. Tá joia então. Oremos então. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai amado, aqui está o teu povo esse pelo qual o teu santo Filho derramou o seu precioso sangue em nosso favor. Bendito seja o Senhor, porque nós estamos aqui reunidos nesta manhã como igreja do Senhor, que reconhece que não há outro Deus como o Senhor. Por isso nós bendizemos ao Senhor, adoramos ao Senhor e queremos servir ao Senhor por toda a nossa vida. Ó Deus, nós estamos aqui também para colocar diante de Ti, Senhor, pessoas tão queridas do Teu povo, Senhor, do nosso meio, como a família do Seu Francisco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa família querida, que é tão assídua na Tua igreja, é uma família, Senhor, tão comprometida, Senhor, com o Evangelho. O Senhor sabe, Pai, das dificuldades, das lutas de cada um deles, e nós rogamos, ó Deus, de uma forma muito especial, que haja intervenção do Senhor na vida deles. Que o Senhor os abençoe na saúde deles, física, emocional e espiritual, Senhor. Abençoe o seu Francisco, Senhor, no seu trabalho, nas suas lutas, juntamente com a dona Angelita e todos os seus filhos e netos, Pai. Cuida dessa família. Que o Senhor possa prover todas as necessidades deles, Senhor, e que eles continuem firmes nos teus santos caminhos, Senhor. Que nada possa afastá-los, Senhor, mas que eles possam crescer cada dia mais, de glória em glória, na semelhança de Cristo Jesus. Também queremos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos presbíteros, Senhor, da nossa igreja. São irmãos tão queridos, Senhor, e nós somos tão gratos ao Senhor por cada um deles, Senhor, pelo presbítero Wender, Werneck, Daniel, Senhor, e, Pai, que o Senhor continue abençoando de uma forma muito especial também o presbítero Felipe, o Senhor possa estar abençoando eles e suas famílias, Senhor, que eles possam ser líderes fiéis na Tua casa, Senhor, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, e que eles continuem, Senhor, vivendo essa vida digna do Teu santo Evangelho, de modo que eles possam testemunhar, Senhor, de que Cristo é o Senhor da vida deles e também de suas famílias, Pai. Nós queremos colocar também a Dona Rosa nas Tuas mãos, Senhor, ela que precisa do Teu consolo nesse tempo que ela está passando de luto. Pedimos que o Senhor possa ter misericórdia de sua vida, Senhor, que o Senhor possa trazer esperança ao seu coração em meio a esse vale que ela está enfrentando, Senhor. Consola o coração dela e de todos os seus familiares, que ela possa, Senhor, nesse tempo sentir ainda mais a presença consoladora do Teu Santo Espírito, Pai. Abençoe também nossa irmã Lúcia, juntamente com o presbítero Wender, que vão fazer essa viagem lá para Goiânia, Senhor, para ver os seus exames. Senhor, que tudo esteja bem com a vida da Lúcia, Senhor, que esses exames não venham dar nada negativo, Senhor, mas que ela possa realmente sentir cada vez mais, Senhor, esse cuidado paternal que vem do Senhor. Leva-os, ó Deus, em paz, os tragas também em segurança, que o Senhor continue
abençoando a tua amada igreja aqui em Formosa, Deus. Abençoe, Senhor, os nossos pequeninos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, cada casal, cada família. E nós agradecemos também pela vida da Larissa, Senhor, que completou mais um ano de vida, Senhor, na semana passada. Muito obrigado pela vida dela e do Alan, Senhor, que o Senhor continue abençoando grandemente esse casal, para que eles possam crescer cada vez mais na tua santa presença. Assim nós oramos, desde já pedindo a tua bênção pela aula que teremos agora, que o Senhor possa nos dirigir e possa abrir os nossos corações para receber a tua palavra. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar. Nossas crianças vão ter salinha? Podem ir então com a tia Wênia. Nossos adolescentes e jovens permaneçam aqui conosco. Então, lembrando, irmãos, que nós estamos agora na nossa escola bíblica de inverno, né? Uma escola bíblica muito interessante, e nós vamos dar continuidade hoje. Nós estamos tratando desse tema aqui, sabedoria para a vida. Então, baseado no livro de Provérbios, quero mostrar para os irmãos aqui o nosso cronograma, para os irmãos poderem estar acompanhando a nossa sequência aqui do nosso conteúdo programático. Então, nós tivemos a nossa primeira aula com o presbítero Wender, quem deveria ler Provérbios, foi uma aula muito, muito boa. Segunda aula, quem são os jovens que o autor tem em mente. Hoje a nossa terceira aula, a doutrina da aliança em Provérbios, depois o lar, lugar da instrução, a quinta aula, essa quarta aula com o presbítero Werneck, a quinta aula, a insensatez do adultério, sabedoria do casamento, presbítero Daniel, e a sexta aula, o fiador, o preguiçoso, o encrenqueiro. Essa eu não quero perder, com o reverendo de Araújo, não quero perder essa aula. E a sétima aula, o comportamento do sábio e do insensato, o nosso presbítero Felipe. Então, irmãos, tem muita coisa boa aí pela frente, tá? Então não vamos perder as nossas próximas aulas. Só fazendo um adendo aqui, já aproveitando o gancho, no próximo domingo, né, o conselho já deliberou que nós vamos ter o nosso café da manhã no Dia dos Pais. Tá? Então os irmãos vão participar, nós não teremos a nossa aula de escola bíblica dominical, só aquela programação inicial, nós teremos o café da manhã, e no terceiro domingo nós vamos ter uma aula especial com o presbítero Werneck, depois ele pode falar aqui para vocês, e aí depois nós damos a continuidade às nossas aulas aqui da EBD de inverno. Então vamos lá, irmãos, nossa terceira aula aqui é a doutrina da aliança em Provérbios. Então vamos tratar um pouquinho aqui desse assunto. Vamos ler aqui, irmãos, Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 1. Se quiser abrir aqui, vai estar projetado também. Vamos ler todos juntos esses versos? Vamos lá. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que no seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre ao pescoço, escreva na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Amém, irmãos. Então nós temos aí esse texto aqui de Provérbios, nesse capítulo de número 3, que nos mostram instruções, né, que o sábio ele está recebendo ali dos seus pais. Provérbios é apenas um livro de conselhos práticos, como esses acima, ou existe uma base teológica para toda essa sabedoria? Quando você olha aqui esses livros aqui, o poder do pensamento positivo, o poder está dentro de você, ame-se, você em primeiro lugar, e pare de se sabotar e dê a volta por cima. Esses livros são livros de autoajuda, né? Livros ali de coaching, livros de psicologia,
Mas será que Provérbios ele é semelhante a esses livros aqui? Quando você olha assim, né, aqueles livros, aqueles conselhos de sabedoria, aqueles conselhos práticos, será que o livro de Provérbios ele está nessa mesma categoria que esses livros que nós estamos vendo aqui e outros que estão ali? O que vocês acham? Não, né? Todo mundo aqui está nesse consenso, né? Que não está na mesma categoria. Provérbios é um livro inspirado pelo próprio Deus. Deus inspirou Salomão e outros autores ali para escrever aqueles conselhos. Nós vamos ver por que o livro de Provérbios ele não está nessa categoria aqui. Ele tem uma base teológica por detrás dele. Tá? E o fundamento, irmãos, do livro de Provérbios, como toda a escritura, é a redenção. É a história da redenção. É a aliança que Deus tem com o seu povo. O que torna o livro de Provérbios e os demais livros da Escritura diferente de qualquer livro que nós podemos encontrar aí nas livrarias, bibliotecas, é que o livro de Provérbios é um livro que está fundamentado na obra de Cristo Jesus, na história da redenção. O fundamento de Provérbios ele vai estar ali na obra do Senhor Jesus, na aliança que ele tem com o seu povo, e é isso que nós vamos ver daqui para frente. Não sei se os irmãos se lembram, nós tivemos no ano passado nosso curso de presbiterianismo aplicado, avançado. Nós tivemos aqui, os irmãos devem se lembrar. E uma das aulas que nós tivemos, que foi muito importante, foi essa aula aqui, ó, o Deus da Aliança, o Pacto da Graça. Foi uma aula bem robusta, assim, né, bem densa, que nós tratamos aqui sobre a doutrina da aliança, que é muito cara para nós, que somos reformados, somos presbiterianos, e aí nós falamos nessa aula aqui sobre a doutrina da aliança. Você pode olhar lá no YouTube, lá no nosso canal da IP do Caminho, que tem essa aula para os irmãos poderem acompanhar. Mas nós falamos naquela aula lá, eu resgatei esse slide aqui, sobre as partes da aliança, os elementos da aliança, o que compõe uma aliança. Eu trouxe isso, os irmãos devem se lembrar. Então eu falei que quando nós falamos de um pacto ou de aliança, que é a mesma coisa, nós temos sempre as partes envolvidas, as partes envolvidas, nós temos as condições que está sendo feito aquele pacto, aquela aliança, o que aquelas partes envolvidas têm que se fazer, elas se comprometem a quê? Nós sempre temos um sinal, que é um símbolo que caracteriza aquele pacto, aquela aliança, e também temos as consequências daquelas partes envolvidas, cumpridas as condições ou não, que tem aqui as suas consequências. Então esses são os elementos. Como é que nós vemos isso sendo aplicado aqui no livro de Provérbios? Então aqui nós temos nessa parte aqui os elementos da aliança, então nós temos aqui as partes. Como é que nós vemos isso em Provérbios? Nós vemos o Senhor, o Deus da aliança, e nós temos aqui o seu povo. Então esse livro ele é dirigido para o povo de Deus, aqueles que estão na aliança com o Senhor. E no livro de Provérbios ele aparece como filho, quando ele diz meu filho, filho meu, ele se refere como justo, ele se refere a esse como os sábios, esses fazem parte do povo de Deus. Quais são as condições que são estabelecidas nessa aliança que nós vemos em Provérbios? O que ele diz lá? Temer ao Senhor. Então, é isso que Deus requer nessa aliança do seu povo. Tema ao Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, ouça a sabedoria, ande em retidão, ande nos caminhos do Senhor. Então, são essas as condições que são estabelecidas para o povo de Deus. E o sinal? Aí eu faço uma ressalva aqui. O sinal em Provérbios, ele não é um rito pactual, como você vê, por exemplo, a circuncisão, ou você vê o arco-íris, com Noé, a circuncisão com Abraão, o batismo, mas sim eles são marcas visíveis de uma vida moldada pelo temor do Senhor. Então é importante fazer essa ressalva. Então como é que é esse sinal? É aquela pessoa, ele é visto de forma concreta numa pessoa que teme ao Senhor, que tem uma vida sábia, que tem uma vida disciplinada. São evidências do pertencimento à aliança. E quais são as consequências? As consequências é o que mais fica claro em Provérbios, são as consequências. Olha, se você andar no caminho do Senhor, você vai ter bênção, você vai prosperar, mas se você não fizer isso, e aí vai ter o quê? Condenação, ruína, vergonha, morte. Isso é muito claro em Provérbios. Provérbios gosta de fazer muito esse contraste, Você andar no caminho certo, você vai colher coisas boas. Se você andar pelo caminho errado, você vai colher coisas negativas. Então fica bem claro essas consequências no livro de Provérbios. Até aqui tudo bem, irmãos? Estamos juntos? Então vamos seguir. Vamos lá. Como a família da aliança deve viver neste mundo? É isso que o Provérbios nos ensina.
Provérbios, quando nós vimos aqui nas aulas anteriores, está falando de família, né? São palavras do pai se dirigindo ao seu filho. Meu filho, ouça a sabedoria, né? A mãe lá falando lá para ele, lá no capítulo 31, olha, sobre aquela mulher ideal, a mulher de Provérbios 31, é a mãe orientando o seu filho quanto à escolha de uma esposa. Então, Provérbios, ele está nesse contexto de família, e ele está dizendo assim, como a família da aliança, como aqueles que estão aliançados com o Senhor, eles devem viver neste mundo. É isso que Provérbios vai nos ensinar. Eu quero fazer algumas considerações a respeito disso. A primeira, embora o livro de Provérbios não seja um tratado sobre teologia da aliança, né, como nós estamos falando aqui, ele está profundamente inserido na estrutura da aliança de Deus com o seu povo. É importante nós entendermos isso, né, porque às vezes nós perdemos de vista. Deus, ele tem uma aliança com o seu povo. E aí o livro de Provérbios é justamente Deus estabelecendo essas condições pelas quais nós, como povo de Deus, devemos seguir nessa aliança que Deus tem conosco. A segunda consideração é que a sabedoria apresentada em Provérbios não é um caminho de salvação pelas obras, mas o modo de vida daqueles que pertencem ao Senhor da aliança. Tá? Então, não olhe para Provérbios dizendo assim, se eu fizer isso aqui, e aí eu vou conseguir alguns pontinhos com Deus, vou conseguir alguns méritos com Deus, e aí eu vou ser salvo. Não, Provérbios não fala disso. Né? Eu mostrei aqui, olha, como a família da aliança deve viver neste mundo. Então, está mostrando aqui como é que nós, que já fomos salvos por Deus, Deus já fez uma aliança conosco, nós devemos viver neste mundo para honrá-lo e para agradá-lo. Provérbio nos ensina isso. Em terceiro, não existe verdadeira sabedoria fora do relacionamento da aliança. Se Deus é o Deus da aliança, se Deus é o Deus de toda sabedoria, não tem como nós termos a verdadeira sabedoria fora de Deus, fora do Deus da aliança. Mas também a sabedoria, ela é fruto da aliança. Então, como nós temos falado aqui, a nossa sabedoria, ela é resultado dessa aliança que nós temos com o nosso Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. Alguém pode ler Provérbios capítulo 2, versículo 6, por favor? Porque o Senhor da sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Olha, porque do Senhor vem a sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria. Então nós encontramos sabedoria no Senhor, Ele é a fonte da nossa sabedoria. Deus tem prazer em conceder sabedoria aos seus filhos. Isso é uma maravilha, né, irmãos? Deus, ele tem prazer em nos dar, em nos conceder sabedoria. Alguém pode ler Tiago capítulo 1, versículo 5 e o outro Eclesiastes 2, 26, por favor. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Olha só, então, quem quer ter sabedoria, peça ao Senhor. Deus, ele tem prazer em nos dar sabedoria. O livro de Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento, é o que muitos dizem, né? Porque também é um livro de sabedoria, né? Tiago, ele é muito parecido com Provérbios nesse sentido. Eclesiastes 2, 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do mundo. Então, esses textos nos mostram isso, Deus tendo prazer em nos conceder sabedoria. Então, peça ao Senhor sabedoria. Ore ao Senhor para que você seja mais sábio, para que você possa tomar boas decisões no seu contexto de trabalho, no seu contexto familiar. Nós precisamos orar mais por isso, irmãos, para que Deus nos conceda mais sabedoria. Terceira, verdadeira sabedoria é reservada para a comunidade da aliança. Então, como eu já disse no slide anterior, Deus é o Deus da aliança e Deus, ele concede verdadeira sabedoria para aqueles que têm um pacto com Ele, que têm uma aliança com Ele. E o temor do Senhor, né? Provérbios também é muito rico nessa expressão temor do Senhor, ou temor ao Senhor. Essa é a linguagem da aliança, isso tem a ver com a aliança, né? Quem teme ao Senhor é aquele que tem aliança com Ele. Então, temer ao Senhor é o quê? É uma atitude de reverência, amor e estima por Deus. Então, é muito mais do que ter medo de Deus. Temor ao Senhor é isso, é você levar em consideração Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, dizem aí fora que temem ao Senhor, né?
Não, eu temo muito a Deus, temo muito a Deus, só que não anda segundo a palavra dele. Né? Ou seja, não leva em consideração os mandamentos do Senhor. Temor ao Senhor tem a ver com amor a Ele. Eu amo tanto ao Senhor que eu não quero pecar contra Ele. Por isso eu observo a lei dele. Né? Então, aquele que teme ao Senhor pensa assim. Ele teme tanto a Deus, ele leva a Deus tanto em consideração que ele busca viver de acordo com o padrão de Deus. Então, temor ao Senhor é uma atitude de quem está aliançado com Deus. Então, as pessoas dizem que temem a Deus, mas não vivem de acordo com a lei dele. Por quê? Porque não tem uma aliança com ele. Então, temor ao Senhor é para quem tem uma aliança com ele, é para quem tem um pacto com ele. E terceiro, o temer ao Senhor é considerar aliança com Deus em todos os seus termos. Então, alguém que teme ao Senhor é alguém que leva em consideração toda a lei do Senhor. Ele não é seletivo, né? Não é seletivo, não, isso aqui eu quero seguir, não, isso aqui não é para mim, né? Não, quem teme ao Senhor de fato, ele quer viver de acordo com a lei do Senhor e ele sempre vai levar em consideração a palavra de Deus e todos os seus termos. Provérbios na família da aliança. Né? Então, nós já vimos aqui, como eu já falei, que Provérbios é um livro de família. Né? Provérbios fala sobre como os filhos devem obedecer aos pais, né? Ouvir o conselho do pai, ouvir o conselho da mãe. Fala como que o homem ele deve se portar, como a mulher deve edificar a sua casa. Então, é um livro de família. Né? Então, Provérbios na família da aliança. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Vamos ler todos juntos, irmãos? Estabelecerei uma aliança entre mim, você e a sua descendência no curso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Olha que texto bonito, irmãos, né? Então, Deus ali, esse texto aqui, é um texto que fala da aliança que Deus fez com Abraão, né? Gênesis capítulo 17. E aí o Senhor está falando assim: Abraão, eu separei você, eu escolhi você para formar uma grande descendência, né? Uma grande nação pela qual o meu filho vai vir, né? Jesus viria. E ele fala assim: olha, eu estou fazendo uma aliança perpétua com você, mas não só com você, mas com toda a sua descendência, com a sua família. Né? Por isso que nós falamos família da aliança. Então, uma família pela qual o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, eles são crentes, né? Se fazem uma aliança com Deus, Deus está tendo uma aliança não só com aquela pessoa, mas com os seus filhos. São os filhos da aliança. Né? Por isso que quando nós batizamos aqui os nossos pequeninos, os nossos filhos pequenos, nós falamos sobre isso, sobre os filhos da aliança. Eles foram separados do mundo, porque agora eles vão fazer parte do povo de Deus. Eles não são excluídos da aliança, não são excluídos do povo de Deus, pelo contrário, eles fazem parte da aliança e vão receber a instrução da palavra de Deus. Olha que coisa bela, né? Que essa nossa doutrina da aliança. Então, esse texto aqui fala sobre isso, que Deus está falando: Abraão, eu quero ser o seu Deus, mas também da sua descendência. Quero ser o Deus dos seus filhos. E Provérbios também vai nesse sentido também que nós vemos por aqui. Tá? Quero trazer alguns textos bíblicos aqui para os irmãos poderem ler, que vai falar agora desse comprometimento que os pais têm nessa doutrina da aliança, nessa aliança com Deus. Vamos falar um pouquinho da instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 8, outra pessoa, Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, Provérbios 13, 24, Provérbios 4, versículos 3 e 4 e Provérbios 4, 6. Por favor, alguns irmãos podem abrir, e aí você fala a referência e pode ler aí de acordo, sem seguir o que está aqui. Isso. Então está falando aqui o quê? De instrução. Então o pai instruindo o seu filho e falando da importância dele ouvir a instrução do seu pai e da sua mãe. Outra pessoa. Provérbios capítulo 3, verso 24. Que retenha a vara do seu filho. Quem o ama, este o disciplina dele cedo.
Olha só, também falando agora da disciplina, da importância dos pais disciplinarem os seus filhos. Outro texto, por favor. 11 e 12. Meu filho, não enfrente a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Isso. O Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Isso, falando de correção. Outro texto, por favor. Provérbios 4, 6. Não abandone a sabedoria, e ela mandará você. Ame-a, e ela o protegerá. Isso. Provérbios 4, versículo 3 e 4. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única ao longo dos meus tempos, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos que você viverá. Olha só, irmãos. Então, nós vimos aqui alguns textos, né, que fazem parte desse contexto, né, de família, textos que estão falando, assim, falando da importância desse comprometimento dos pais na instrução dos seus filhos, na disciplina, na correção, no ensino, né, dos seus filhos. Então, o que o Provérbios está nos ensinando? Que aqueles que fazem parte da família da aliança, que têm uma aliança com Deus, esses pais devem estar comprometidos na disciplina dos seus filhos, de ensinar os seus filhos, né, de inculcar, né, como diz Deuteronômio capítulo 6, né, inculcar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Algumas considerações também. Deus estabeleceu a família como o principal ambiente de formação espiritual dos seus filhos. É importante, nós falamos isso também no domingo passado, e muitas vezes os pais querem terceirizar para a igreja, querem terceirizar para uma escola cristã esse papel de instrução espiritual dos filhos. Mas isso, a igreja e a escola devem ser parceiras, né? Mas não deve ser o ponto principal. O ponto principal é aonde? Em casa. São com os pais. Né? Só que o problema é que muitos pais hoje não têm tempo, não querem não querem investir tempo com seus filhos para instruir. Né? Até falei no domingo passado também sobre um livro que eu tenho lá, um livro secular, que fala da sociedade dos filhos órfãos, né? Órfãos de pais vivos. Né? Então é um autor secular que ele observa que o mundo está assim. São filhos que têm pais vivos, mas como se fossem órfãos. Por quê? Porque os pais não são presentes, são pais que são ausentes, não querem se comprometer. Isso também não está longe do nosso meio, irmãos. Muitos pais não querem se comprometer em parar, ensinar a palavra, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Então, o primeiro local de formação espiritual, não se esqueçam, é a sua casa. Tá? São vocês, pais, é a família, é esse local de formação espiritual. Essa responsabilidade maior pertence à família. Segundo lugar, os pais têm autoridade e a responsabilidade dada por Deus de comunicar sabedoria ao coração dos seus filhos. Vocês têm autoridade da parte de Deus e a responsabilidade. Provérbios nos ensina isso. Nós vemos aqui Provérbios, né, os pais ali, tanto o pai quanto a mãe, eles comprometidos e eles tendo essa autoridade de Deus, essa responsabilidade de transmitir sabedoria para os seus filhos. Nós falamos também no domingo passado, né, falando de alguns assuntos, que quando você não se compromete a ensinar os seus filhos, alguém vai fazer isso. Vai ser a escola, vai ser o colega, vai ser a internet, vai ser o mundo. Então, se você não fazer isso, alguém vai acabar fazendo. Só que o que eles vão transmitir vai ser um ensino distorcido, contaminado. Né? Então, o que os pais precisam fazer, irmãos, é isso aqui, ó, assumir essa autoridade e responsabilidade. O que acontece hoje é que muitos pais não querem assumir e não querem ter essa responsabilidade. Né? Muitas vezes parece que o filho tem mais autoridade que os pais, não é isso? É isso que está acontecendo. Então, o provérbio nos ensina justamente isso, olha, vocês têm autoridade e responsabilidade de transmitir sabedoria para onde? Para o coração dos filhos. Isso é importante, porque o que o provérbio nos ensina, irmãos, que o que deve ser alcançado primeiramente é o quê? É o coração dos filhos. Sobretudo que se deve guardar
Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O grande objetivo é o quê? É alcançar o coração dos filhos, né? Já falei também para os irmãos e recomendo o livro Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, né? Então ele fala justamente isso, que o objetivo é alcançar o coração da criança, não apenas mudar comportamentos, mas que quando você muda o coração, quando o coração é transformado pelo Evangelho, naturalmente o comportamento ele também vai refletir esse coração transformado. Terceiro, a sabedoria transmitida de geração em geração. É lindo isso, porque a irmã Lúcia leu agora para nós esse texto aqui, ele falando assim: meu filho, quando eu era criança, eu também recebi a instrução do meu pai, né? Eu também fui igual a você, e agora estou transmitindo esse mesmo ensinamento que eu recebi do meu pai. Provérbios está falando sobre isso, a sabedoria ela é transmitida de geração em geração. É a família da aliança. Deus não fez uma aliança com a descendência de Abraão, é justamente isso, porque uma geração vai passando para outra geração os feitos do Senhor. Isso é muito importante, por isso que tem que ter esse comprometimento. É bem interessante e triste ao mesmo tempo quando você vê lá em Josué, né? Josué, no capítulo 24, ele falando, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, né? Ele fala, não sei vocês, se vocês querem seguir os outros deuses aí, eu não quero saber, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Só que lá em Juízes é interessante que fala assim, que uma geração se levantou e que não conhecia o Senhor. Olha que coisa triste, né? O Deus que libertou do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, né? Que abriu o Jordão, que fez tantas coisas no deserto, a geração não sabia que Deus era esse, se esqueceu do Senhor, né? Por isso que o Salmo fala sobre isso, né? Que uma geração tem que ensinar a outra geração os feitos do Senhor. Então, isso aqui nos fala sobre isso. A sabedoria tem que ser transmitida de geração em geração. Então, é por isso que é importante, irmãos, vocês ensinarem os seus filhos os caminhos do Senhor e os seus filhos, quando se casarem, transmitirem essa mesma sabedoria que um dia eles receberam dos seus pais, e assim as gerações são abençoadas pelo Senhor. Em quarto, a educação da aliança visa mais do que produzir filhos obedientes exteriormente, visa formar pessoas que amem a Deus e vivam no temor do Senhor. Eu acho que esse deve ser o grande alvo dos pais, deve ser um grande alvo das famílias, formar pessoas tementes a Deus. Provérbios nos ensina sobre isso, que o princípio da sabedoria está em temer ao Senhor. Então, o grande alvo de tudo isso que nós estamos falando aqui, de transmitir para as próximas gerações, de ter autoridade e responsabilidade, de ser um ambiente de formação espiritual, o grande objetivo é isso aqui: formar pessoas que amem a Deus e que vivam no temor do Senhor. Esse é o grande objetivo de você como pai e você como mãe. Esse é o grande objetivo da família: formar discípulos de Jesus, formar pessoas que temam ao Senhor. Quero trazer algumas abordagens aqui, irmãos, da nossa confissão, só para nós relembrarmos aqui. Alguém pode ler, por favor, esse parágrafo? O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para impedir a impureza. Então aqui, esse parágrafo aqui da nossa confissão de fé, ele está falando justamente do matrimônio, né? Está falando para que serve o matrimônio, né? O objetivo do matrimônio, e um dos objetivos que ele coloca aqui é para ser a continuidade da igreja, né? Então, quando a família da aliança, né? A família de pais crentes, um homem e uma mulher crente, eles estão estabelecendo uma família, e tem filhos, eles estão fazendo com que a semente da igreja, né? A igreja possa crescer. A igreja se expande por meio de famílias da aliança, de famílias que compõem o povo de Deus. Esse texto aqui, esse capítulo que trata do culto, né, do domingo, ele vai falando aqui como é que o culto ele é realizado a Deus. E um dos aspectos onde esse culto é realizado, ele fala aqui, olha, em famílias diariamente. Ele fala aqui do lugar secreto, ele fala estando sozinho, ele fala das assembleias públicas, quando nós nos reunimos como igreja, mas ele fala que o culto ele deve ser realizado aqui, ó, em famílias diariamente. Está falando do culto doméstico, está
Está falando desse ensino que eu acabei de falar aqui, quando você se reúne com a sua família para ler a Bíblia, para orar, para interceder pelos irmãos. Então, nossa confissão de fé também, ela leva em consideração também esse ambiente familiar como ambiente de instrução da palavra de Deus, né? Um ambiente dessa formação espiritual. Caminhando para o final aqui, irmãos, para nós passarmos por um momento de comentários, de perguntas. E Jesus? Onde ele fica em tudo isso, né? Toda a Escritura aponta para ele. E Cristo é o quê? Ele é a sabedoria encarnada, né? A sabedoria encarnada, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Algumas considerações. Provérbios aponta para a pessoa de Cristo, a sabedoria encarnada. Provérbios fala disso, apesar de você não ver lá Jesus, né, lá em Provérbios, só que Provérbios, ele aponta para a pessoa de Cristo. Por exemplo, Provérbios capítulo 8, ele está falando ali da sabedoria, né? Está falando da sabedoria. E aí você pode levar em consideração o quê? Que Cristo é o quê? É a própria sabedoria encarnada. Vamos abrir lá primeiro aos Coríntios, se alguém puder abrir. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e também o versículo 30. Mas, para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Isso, o 30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso. Então, o que está falando aqui esses textos? Que Jesus, ele é a própria sabedoria encarnada, né? É a própria personificação do que é a sabedoria. Então, Provérbios está falando ali de sermos o quê? Obedientes, né? De sermos fiéis. E aí você vai ver o quê? Segundo ponto, Cristo é o Filho perfeito, obediente, né? Tudo aquilo ali que se espera de um filho, quando você vê lá Provérbios, né? Filho meu, ouça a minha instrução. Filho meu, cuidado com o fiador, cuidado com a preguiça. Filho meu, cuidado com a mulher adúltera. E aí você vê Jesus, quando ele vem, o verbo se encarna, e você vê que Jesus é esse filho obediente, perfeito, né? Então toda aquela perfeição que se espera em Provérbios de um filho, né? Ela é vista e percebida de forma visível e perfeita na pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus é aquele que cumpre perfeitamente essa aliança. Eu e você, quando nós olhamos para Provérbios, nós temos que ser sinceros, né? E reconhecermos que nós tropeçamos tanto nisso aqui, né? Porque Provérbios fala de tantos pecados, fala, né, da preguiça, fala das tentações, e todos nós caímos constantemente nesses pecados, mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus é aquele que é o Filho perfeito e obediente, em que não há nenhum tipo de pecado. E terceiro e último lugar, que eu considero bem importante essa consideração, é que ler Provérbios sem Cristo produz moralismo, enquanto ler Provérbios em Cristo produz santificação. Se você olhar para Provérbios sem Jesus, apenas como um livro de conselhos, como muitas pessoas às vezes até gostam no mundo. Poxa, eu gosto de Provérbios, porque Provérbios tem uns conselhos bacanas lá e tal, né? Só que aquilo ali vai produzir só moralismo. Fazer o certo, fazer o errado, se eu fizer o certo vai acontecer isso, se eu fizer errado vou andar por esse caminho aqui. Só que se você levar só em consideração isso, sem a pessoa de Jesus, vai ser apenas moralismo. Só fazer o certo, né? Só você talvez escapar de algumas ciladas que tem por aí, por coisas ruins. Só que quando você lê Provérbios, levando em consideração a pessoa de Jesus, faz toda a diferença. Isso, ao invés de ser moralismo, vai ser santificação para o seu coração. Porque por mais que você veja que você vai tentar seguir o livro de Provérbios, você não vai conseguir. Aí você vai falar assim, eu não consigo, muitas vezes, mas alguém conseguiu por mim. Alguém fez no meu lugar. E com a graça dele, com a presença do Espírito dele na minha vida, eu vou ser capaz de se viver de acordo com a vontade de Deus. Então, ler Provérbios ou buscar seguir Provérbios sem Cristo vai ser apenas moralismo. Mas quando você leva a pessoa de Jesus na sua vida e considera isso, isso vai ser santificação para o seu coração. Quero terminar aqui falando sobre a felicidade da bênção da aliança. Provérbios, como eu falei, naqueles elementos do pacto, Provérbios fala muito isso. Olha, se você seguir por esse caminho, vai ser bênção, mas se você seguir por esse caminho,
vai ser maldição, vai ser ruína para a sua vida. Então, o Provérbios está nos mostrando como viver uma vida abençoada. Você quer ser abençoado nessa vida? Siga os caminhos do Senhor. Siga a orientação da palavra de Deus. Aí você vai ter bênção na sua vida, uma vida de felicidade na sua família e em toda a sua vida. Quero terminar com essas últimas conclusões aqui. A primeira, a sabedoria bíblica, ela não é neutra, ela nasce do relacionamento com Deus. Como, voltando lá para aquela introdução, o livro de Provérbios não se compara a livros de autoajuda. O livro de Provérbios não é aqueles livros lá que você encontra na banca e você segue os 7 passos para você ser feliz. Não, ele não é neutro. O livro de Provérbios trata de um relacionamento de Deus com o seu povo. O livro de Provérbios é o livro do Deus da aliança, ele passando instruções para o seu povo como viver neste mundo caído. A ética cristã é fruto da graça da aliança, não o meio de conquistá-la. Nós não seguimos Provérbios para poder conseguir pontinhos com Deus, mas nós seguimos o livro de Provérbios porque Deus nos salvou e nós queremos honrá-lo com a nossa vida. Essa é a motivação de Provérbios. O temor do Senhor é o fundamento de toda a verdadeira sabedoria. Por isso que eu disse, a sabedoria, ela tem a ver com aqueles que têm uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus teme a Deus e quer viver de acordo com Ele e vive uma vida de sabedoria. Em último lugar, Cristo é a sabedoria encarnada, o mediador da nova aliança. Somente unidos a Ele podemos viver a sabedoria ensinada em Provérbios. Como eu falei, se você for tentar seguir Provérbios sem Cristo, vai ser apenas um livro de ética, de moral. E aí você vai ver que você não vai dar conta. Mas quando você está unido a Jesus, e aí que a verdadeira sabedoria, essa sabedoria não vai ser apenas em letras, ela vai encher o seu coração. O que faz a diferença, irmãos, para vivermos segundo a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós tentamos seguir a palavra de Deus sem o Espírito Santo, nós vamos só tropeçar, não vamos dar conta. Nós não damos conta, nós precisamos da presença do Espírito. E unidos a Jesus, tendo uma aliança com Ele, a Bíblia diz que todos aqueles que têm uma aliança com Deus, eles recebem o Espírito Santo. E o Espírito de Deus vai nos ensinar toda a sabedoria, a lembrar das palavras de Jesus. É isso que faz toda a diferença. Perguntas, irmãos? Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade aí para o nosso crescimento. Alguém? O pessoal está todo mundo silencioso aqui, quietinho, né? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar sobre a importância de pensar a família como uma aliança que Deus tem a missão de Deus para soprar muito mais para os filhos, para os seus netos. É extremamente importante na constituição dessa família, da vontade de Deus, semente divina que vai gerar a igreja, né? Em contraste com essa família que hoje se propõe a casamento homoafetivo, sem pensar em ter filhos, sem pensar em ter continuidade, não é apenas uma escolha, uma vontade, é um abandono da aliança com Deus. Porque na aliança com Deus, ela visa sempre essa continuidade. A gente vê o desespero de Abraão a não poder ter filho, também de Sara, também queria satisfazer essa vontade, até tentar arrumar de qualquer jeito, e de outras matriarcas aí, históricas na família da aliança. Então, Raquel também não podia, né? Isso gerava tristeza. Então, é pensar nisso. Ana. Então, pensar nisso, que quando nós propomos um modelo que não pensa na continuidade, não é apenas uma escolha, é o abandono da aliança. E abandonar a aliança é viver sem Deus. E o mundo que procura viver sem Deus é o mundo que procura a própria ruína. Todas as sociedades que assim fizeram foram sociedades que foram destruídas. Irmãos, quer complementar?
personagem do Príncipe Cícero, aí eu me lembrei que foi uma negócio, foi uma vez que fala sobre isso. E a etnia, né, pode não alcançar muitos distantes, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, é interessantíssimo, sabe? Que ela fala a história de Jesus Cristo, mas eles ficam sem entender o que é aquilo, né? Acontece, né? Aí quando o missionário começa a pregar a palavra, eles vão entendendo realmente quem vai aparecer ali, né? Aquele sinal que a pessoa de Cristo apareceu ali, mas quando é que entrega ali, já deve estar, né? Vocês não vão entender nada. Aí alguém tem que ir lá, né, para poder... É verdade, alguém tem que ir lá para poder transmitir essa sabedoria, né? É verdade, meu. Obrigado. É verdade. Sim, obrigado, meu irmão. Presbítero Werneck. Anatomicamente perfeito, mas doente. E muitas vezes, hoje o mundo busca uma família que ela está anatomicamente bem, mas doente, porque sem Cristo. E este pacto, ele traz vida. Porque assim como no deserto não ficava com as serpentes atrás da boca, eles morriam. Cristo na cruz é um pacto. Para que a família veja, essa família veja e seja salva. Porque às vezes a família também não pode estar anatomicamente perfeita, mas ela tem Cristo. Cristo é o que traz saúde a esta família. O Lopes diz que a menor célula de uma sociedade não é um indivíduo, mas a sua família. Exatamente. Bênção de Deus, né? Então, por isso, irmãos, que nós vimos aqui a importância desse comprometimento. Você vê que quando nós falamos de aliança, né, um acordo, um pacto, as partes envolvidas, que nós vimos aqui, elas estarem comprometidas, né, comprometidas com aquela aliança. E a pessoa que está mais comprometida é o próprio Deus. Né? Ele está comprometido nessa aliança que ele tem conosco, de nos abençoar, né? Por isso que ele nos dá a igreja, ele nos dá mestres, ele nos dá discipuladores, nos dá irmãos em Cristo, para nos auxiliar, né? Para o nosso crescimento espiritual. E a nossa parte? Qual é a nossa parte nisso? Também é nos comprometer. Nos comprometer o quê? Em ouvir a palavra, e aprender a palavra e transmitir essa palavra para a nossa descendência. Então perceba que quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de quê? De comprometimento. Todas as partes envolvidas, comprometidas naquela aliança, para que aquilo ali possa dar certo. Né? E o próprio Deus é aquele que está mais comprometido nisso. E aí cabe a nós também estarmos comprometidos a ouvir essa palavra. Eu gosto muito de Deuteronômio 6, quando ele fala assim, ouve Israel, né? O Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele diz assim, essas palavras estarão no teu coração. Está falando dos pais, no teu coração, e você vai inculcar essas mesmas palavras nos seus filhos. Como? Andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao comer. Olha o comprometimento desses pais. Só que para que isso possa acontecer, essa palavra primeiramente tem que estar onde? No coração deles, para que eles possam transmitir. Porque nós só podemos dar daquilo que nós temos, não é verdade? Então, estejamos comprometidos nessa aliança que Deus tem conosco. Amém, irmãos? Só coisa boa. Então nós vamos orar. Pedir a bênção do Senhor. Vamos ficar em pé. Vou pedir para a irmã Amanda, que também está voltando aí hoje, para ela nos conduzir em oração. Por gentileza, minha irmã. Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ouvir neste dia, Senhor. Senhor, tua palavra que nos renova, Senhor, que nos inspira, que nos mostra o caminho, Senhor. Sim. Nós te agradecemos por ela, Senhor. Senhor, obrigada pelo irmão Vitor, Senhor, pastor da tua igreja, Senhor. Te agradecemos pela família dele. Te agradecemos pelas nossas famílias que aqui estão reunidas, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor. Nós não somos merecedores, mas o Senhor cuida de nós como Pai amoroso. Fica conosco, Senhor. Nos dê um culto abençoado neste dia. Amém. Amém. Para daqui a alguns minutinhos, vamos iniciar o nosso culto aí.